Eu quero começar falando um pouco daquilo que o pastor Richard trouxe na quarta-feira, quando ele fala sobre adoração como ferramenta de transformação. E aí eu quero pedir para botar no telão o Salmo o Salmo 115, e aí nós vamos partir daí, tá bom? Salmo 115. Isso. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Então esse salmo ele já começa falando de adoração. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Então ele começa a falar que os ídolos, os deuses daqueles que não são aqueles que não adoram a Deus são prata e ouro, né? São objetos. É isso que ele está dizendo. Prata e ouro são os ídolos deles, mas você pode tirar ouro e botar talvez um elemento não tão nobre. Você pode dizer madeira, você pode tirar a madeira e botar um gesso, você pode tirar o gesso e a madeira e botar um pequeno cristal. Qualquer elemento que sirva como objeto de culto, que sirva como objeto de adoração. Você pode tirar tudo isso e botar um amuleto, seja lá o que for, que tire a sua adoração de Deus, se torna um objeto de adoração. Que tire a sua adoração do Criador, se torna um objeto de adoração. Muitas pessoas, e hoje tem muito essa questão mística muito forte, né? Esses dias eu vi um vídeo de alguém que dizia que tinha que abraçar uma árvore, né? E aí então você se torna um adorador da natureza, né? E irmãos, a natureza sim é bela, mas quando eu olho para a natureza eu vejo Deus. E tem que ser dessa maneira. Quando nós olhamos para a criação, nós vemos Deus na criação e não tomamos a criação como um Deus. Então, por mais que eu diga para você que essa água ela tem poder miraculoso, ela não tem poder miraculoso, porque é água. É água. Mas você pode ir em um determinado lugar e venderem uma garrafinha para você e você sair de lá com uma grande expectativa que a água possa fazer algo por você. Mas não tem a ver com a água, tem a ver com Deus. Certo? Tá bom, irmão? Você entendeu? É isso. Então não vai ser a rosa que vai resolver o nosso problema, irmão. Leva Jesus para dentro de casa que resolve. Amém? Você não precisa materializar a fé. Porque se a fé ela precisa ser materializada para você crer, já não é mais fé. Porque a fé é crer naquilo que não se vê. Se você consegue ver, então já não é mais fé. Vocês entendem ou não? Amém? Então, hoje a gente fala às vezes de pessoas que vão, ou a gente às vezes critica pessoas, né, que são de determinada religião porque tem imagens. Mas tem muitos cultos que as pessoas elas têm que se movimentar sempre com objetos físicos para sustentar a sua fé. Agora a fé é fé, irmãos, não precisa nada que sustente ela. Estamos juntos até aqui? Jesus é suficiente. Tá bom? E nessa movimentação que muitas pessoas ganham dinheiro em cima da fé, vendendo coisas. E as pessoas carentes de Deus, elas acabam comprando e gastando muito dinheiro. Então, irmãos, tudo isso aqui não é porque é uma imagem, pode não ser necessariamente uma imagem, mas no momento que eu materializei algo e coloquei a minha adoração, a minha expectativa naquilo, eu já me desviei de algum momento
do Senhor, de Jesus. Tá bom? É isso. Isso é um pouco chato de dizer, mas precisa ser dito. Por isso que você nunca vai me ver vendendo alguma coisa aqui na igreja. Por isso que nós não vamos fazer corrente, irmão, para ser abençoado. Não adianta vir em 7 sexta-feira. Fique na sua casa e ore durante 7 sextas-feiras, então. Que Deus vai te atender. Faça votos com Deus, não tem problema. Eu sou alguém que faz voto com Deus. Mas é simples, irmãos. Ore a Deus, clame a Ele, que Ele vai te abençoar. Agora, não pense que aquilo que eu e você temos nos nossos bolsos pode comprar as bênçãos de Deus. Não pode. Porque elas não estão à venda. A bênção de Deus é para aqueles que obedecem. Aqueles que obedecem as suas leis, os seus estatutos, as bênçãos do Senhor correrão e alcançarão essas pessoas. Tá bom? Tamo junto? Então, tem boca e não falam, tem olhos e não veem. Consegue ver uma imagem? Ela tem boca e ela fala? Não, ela não fala. Tem olhos e ela vê? Não, ela não vê. Vocês já foram em algumas casas que tem um elefantinho virado de bumbum numa estante virado de bumbum para a porta? E o bumbum do elefante vai trazer a riqueza para dentro de casa. Não vai, irmão. Você pode ir para a praia, pular 700 ondinhas, 7.000 ondinhas, 7 milhões de ondinhas. Se você não trabalhar, o dinheiro não vai cair do céu. Não funciona. Não adianta botar 7 sementes de... Como é que chama? Lentilha dentro da carteira. Não resolve, irmão. Quer ganhar dinheiro, trabalha, né? Então tudo isso, né, não vai resolver nada. Certo? Por quê? Porque você tirou a fé do Cristo que te sustenta o ano todo e colocou em 7 lentilhas. Faz sentido isso? Não, mas eu vou comprar uma camiseta amarela porque a amarela atrai a riqueza. Irmão, quem te dá riqueza é aquele que te sustenta a saúde, habilidade, capacidade para trabalhar. É Deus. Não é a camiseta que usa no final do ano. Ah, mas é bonitinho. Até é bonitinho. Para ficar todo mundo na mesma paleta, né? Ontem, quarta-feira, a Thaís e o Rich ministraram juntos. Parecia 2 chocolatinhos, bem bonitinho, né? Lindo, irmãos. Mas não é isso que faz as coisas acontecer. Amém? Tá bom? Brincadeira, pastor Rich. Mas é que, né? Tu deixou picando, né, irmão? A gente chuta. Tem olhos e não veem. 6. Tem ouvidos e não ouvem. É ou não é, irmãos? Vocês já foram nesses países que as pessoas adoram animais? Vaca. Tem a questão da cultura também, né? Rato. Eles estão cozinhando e os ratos estão passando por cima da comida. Eles só... Porque não pode matar, porque é sagrado. Irmão, você já viu a sujeira daqueles lugares? Porque você se torna semelhante àquilo que você adora. Então, se eu consigo adorar um bicho que é sujo, como é que vai ser o ambiente onde eu estou? Ah, mas é cultural. Beleza, mas nós, biblicamente, temos um só Deus que preza pela limpeza, inclusive, e pela higiene. Tranquilo? Tem ouvidos e não ouvem. Tem nariz e não cheiram. Olha que legal essa parte. As suas mãos não apalpam, os seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Agora olha o 8. O 8 é a chave para tudo isso. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem e quantos neles confiam. Viu que interessante, irmãos? Tornem-se semelhantes. Isso é como um princípio, é como um decreto. Tornem-se semelhantes a eles. Não só aqueles que fazem eles, mas aqueles que neles confiam. Então você se torna semelhante àquilo que você adora. Se você adorar a Deus, você vai se tornar semelhante a Deus. Agora vocês já viram como é difícil às vezes mudar a mentalidade de uma pessoa que é idólatra? Deus o livre. Minha religião, os meus santinhos. Vocês já viram como isso é complicado? Porque a pessoa, o seu entendimento, ele fica limitado. É como se ficasse engessado. Não sei qual é a palavra certa, me ajudem. Cauterizado.
E é difícil abrir. É muito difícil. Tá bom? Pode ser o dinheiro também, viu, irmãos? Pode ser o dinheiro também. Certo? Agora, lá em Gênesis, irmãos, quando Deus cria todas as coisas, Deus dá uma ordem. Por isso que o tema dessa escola é voltando à origem. Se puder botar agora Lívia, no telão o logo lá, o nome da escola. Voltando à origem. Isso, um caminho à origem. Isso. Porque lá na origem, quando Deus cria o homem e coloca dentro do jardim, Ele dá uma ordem para o homem, para ele cultivar o jardim. E logo adiante, em Gênesis, se não me engano, no capítulo 3, Deus convida o homem a cultuar a Ele, a ser povo de Deus, a ser servo de Deus. Vocês serão meus servos. E essas palavras, ainda que não sejam exatamente as mesmas, cultivar o jardim e servir a Deus, elas trazem uma conexão, uma conotação, elas apontam para algo chamado adoração. Então, quando Deus cria o homem lá no Éden, tudo que o homem fazia naquele ambiente se tornava adoração a Deus. Então, quando o homem lavrava a terra, isso era adoração a Deus. Quando o homem cuidava e dava nome aos animais, isso era adoração a Deus. Quando o homem servia a Deus, essa palavra, ela também traz um sentido de adorava a Deus. Então, ou seja, a origem da nossa criação, ela fala de adoração, ela remonta de adoração, ela parte desse sentido chamado adoração. Aleluia, irmãos, vocês estão me entendendo? Então, o que eu quero que você entenda quando a gente fala de voltar à origem? Lá na origem, eu e você fomos criados adoradores. Eu e você fomos criados na origem adoradores. E tudo que nós fazíamos lá na origem era adoração e tinha a ver com adoração. E se eu e você entendemos isso, tudo que eu e você formos fazer a partir de agora, com esse entendimento, será adoração a Deus. Se eu estiver lavando uma louça, isso será adoração a Deus. Se eu estiver trabalhando lá no meu trabalho, por mais difícil que seja, isso será adoração a Deus. Como é que é? Eu esqueço o nome das pessoas, mas que é motorista, o mano lá de trás lá, que é motorista, isso. Como é que é mesmo? Rogério? Rogério? É. Isso, da Lise. Imagina, cara, tu tá com um ônibus com um monte de pessoas, ou crianças, mas fazendo aquilo com zelo e com segurança, com cuidado. Como isso não vai ser adoração a Deus? Você consegue entender? Como que dirigir um ônibus cheio de pessoas, ou talvez crianças, com zelo, com segurança, com cuidado, isso não é adoração a Deus, é adoração, irmãos. Como que talvez dentro de uma sala de aulas com muitas crianças e você tendo a oportunidade de cuidá-las, de daqui a pouco consolar, daqui a pouco poder abraçar, isso não revela adoração a Deus. Como que você na sua casa, cuidando da sua casa, cuidando das suas coisas, do seu lar, da esposa, do marido, isso não tem a ver com adoração a Deus. Como você, irmãos, quando está lá na sua casa fazendo um reparo, tem homem que gosta disso, né? E tem outros que fogem disso. Mas fazendo um reparo que seja, isso não é adoração a Deus se você está reparando algo para trazer conforto para a sua família. Isso mostra zelo. Então tudo isso é adoração. Ou seja, tudo que fazemos, irmãos, é adoração. Porque na origem eu e você fomos feitos adoradores. Amém? Quando o homem plantava na terra, ele estava adorando a Deus. Quando ele colhia da terra e levava uma parte para Deus, ele continuava adorando a Deus. Ou seja, tudo que o homem fazia e faz ainda é adoração. Tá bom? Então, fiz um link agora com a palavra do pastor Richard, que estava maravilhosa, da pastora Thaís, né? Eu vou começar a botar mais a pastora Thaís para ministrar.
Né, irmãos? Ela gosta. Ela gosta, irmão. Ela só não descobriu ainda o quanto ela gosta, mas ela gosta. Ela pega o microfone e não para mais, né? E vai a 100 por hora, irmão. Vendedora, né? Como é que não vai falar bastante? Então, irmãos, agora eu quero ir para a minha parte. Agora a Carla já trouxe uma boa base sobre o que é a mente, sobre o que acontece na nossa mente, como nós aprendemos, das emoções, da memória e tudo isso, e muito mais que não teria como nós falarmos em uma aula só, mas que deixa uma boa base, principalmente quando ela diz no finalzinho da sua palestra que a mente, ela é uma palavra que eu não lembro, ou seja, ela pode ser transformada. Plasticidade não? Neuro. É forte, irmão, né? Não é língua estranha, é neuroplasticidade. Essa daqui é a palavra para falar. Tá? Então, ou seja, a mente, ela pode ser sim transformada. E é isso que eu e você precisamos entender. E eu quero agora trazer uma base bíblica para isso, para fundamentar isso. Então agora nós vamos para a palavra, e eu vou gastar alguns minutos só, e eu peço que você anote, ou anote no celular, para que você possa ter esses textos depois. Eu começo com Marcos 2, 21, 22, eu vou botar no telão, assim a gente ganha tempo. Marcos 2, 21, 22. Olha o que o Senhor está dizendo aqui: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica a rotura maior. Por quê? Porque, volta um pouquinho, porque a veste velha, irmãos, ela já esticou, vamos dizer assim, o seu tecido, as suas fibras, elas já ficaram maiores, elas já, como é que chama? Cederam. Obrigado, irmãos. Quando eu boto um tecido novo numa veste velha, o tecido novo, ele ainda está rígido. Ou seja, ele não vai conseguir cumprir o propósito naquele momento, naquele lugar. O que isso quer dizer, irmãos? E parece até meio lógico, porque eu nunca vou tirar. Como que eu vou estragar uma veste nova para arrumar uma veste velha? O que Deus está dizendo: olha, você precisa, se você quiser se vestir de coisas novas, de uma nova roupagem, você precisa deixar para trás as vestes velhas, as coisas velhas. O que Jesus está dizendo é: eu não vou dar para você uma veste velha, uma velha estrutura. Eu vou dar para você uma nova estrutura. Eu não vou dar para você coisas velhas para que você use coisas velhas. Eu vou dar para você um novo modelo. Serão coisas novas. Só que às vezes a gente entra no reino, a gente entra na igreja, a gente está apegado às coisas lá de trás, às coisas velhas e que já não servem mais. Irmão, servia antes, agora não serve mais. E daqui a pouco eu começo a andar no reino de Deus e eu troco as minhas vestes. E eu por um período ando com as mesmas vestes, até que Deus vem e diz assim: as tuas vestes já estão velhas. Você precisa abrir mão dessas vestes e se vestir de uma nova roupagem. Como nas estações, hoje estava frio, já parece que deu uma esfriada. Cara, não tem como tu usar uma roupa tão fria, porque senão tu vai passar frio. Daqui uns dias, irmãos, vai chegar o inverno, e no inverno você usa roupa de inverno, ou seja, você troca a roupa, você troca as vestes. Estamos juntos, irmãos? Então, isso é importante você saber. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira a parte da veste velha e fica a rotura maior ainda. Agora olha o 22. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pelo contrário. Você quer ser um odre velho ou um odre novo? Eu quero ser um odre novo. E amanhã eu quero ser um odre velho? Não, eu quero ser um odre novo. E depois eu quero ser um odre velho? Não, eu quero ser um odre novo. Por quê? Porque Deus deposita vinho novo em odres novos. Então, isso quer dizer que se eu quiser que Deus coloque dentro de mim algo novo da parte dele, a velha mentalidade, a mentalidade que eu tinha antes, ela não serve mais. Ah, mas e os valores que eu aprendi do papai, da mamãe? Não estou dizendo sobre isso, irmãos. Tem coisas que nós aprendemos de base, que elas sim vão nos nortear para o resto da vida. Mas em detrimento da palavra de Deus, eu fico com a palavra de Deus. Então,
essa nova vida que agora eu tenho que viver, ela está pautada na palavra de Deus. Esse novo de Deus está pautado na palavra de Deus. E se eu quiser que esse vinho novo seja derramado dentro de mim, essa nova vida, essa nova experiência, essa novidade que Deus tem para mim, novas práticas, novos comportamentos, novos pensamentos, novos sentimentos. Antes eu era assim, mas agora Deus me fez assim. Antes eu pensava dessa maneira, mas agora eu penso dessa maneira. Eu preciso deixar que Deus transforme aquilo que era velho em algo novo. Tá bom, irmãos? Não se sustenta coisas novas em velhas estruturas, porque as estruturas velhas, elas rompem e tudo se perde. Tudo que foi construído se perde. Tá, pastor, me dá exemplo. Eu achava, na minha velha estrutura, tinha mentira como uma prática. Na minha velha vida, mentir para mim não era problema. Inclusive eu até ganhava dinheiro mentindo. É só um exemplo, tá, irmãos? Não estou falando de mim. Parecia, né, que eu estava falando de mim, né? Parecia, mas não é. Mas agora eu converti, irmão. E a Carla falou que conversão é mudança de direção. Eu não posso mais agora usar mentira. Porque agora eu preciso de uma nova... Agora eu sou um novo ser. E Deus coloca um novo vinho dentro de mim. E esse vinho é um vinho de verdade, não de mentira. Ele me tira de um lugar e me coloca em outro lugar. Entendeu? São valores diferentes. Antes eu podia adulterar, agora eu não adultero mais. Ainda que não podia, né, irmão? Mas antes eu adulterava, vamos pensar assim, mas agora não adultero mais. Por quê? Porque não se põe vinho novo em odres velhos. É tudo novo, irmão. Tá bom? Agora vamos para adiante, João 3. Por isso que eu não vou experimentar coisas novas, irmão, se a minha mentalidade ela não for mudada. Deus pode tentar fazer, e isso que é importante, por isso que a gente fala tanto disso, irmãos. Porque a gente trata muitas pessoas na igreja, muitas pessoas, e a maioria dos casos não é demônio, irmãos. É uma mentalidade caída, é uma mentalidade adoecida, é uma mentalidade reprovada. E não é demônio, é só a mente, é só a emoção que está fragilizada. Porque demônio tu manda embora e ele vai, é ou não é? Mas a mente ela precisa ser curada, ela precisa ser tratada, ela precisa ser renovada. Vocês entendem? Então a maioria das pessoas, das coisas que os cristãos, que os crentes evangélicos, seja lá como nós vamos chamar, sofrem hoje, de não conseguir romper às vezes na vida, de ficar dando voltas e voltas e voltas, repetindo as mesmas coisas, caindo dos mesmos buracos, tropeçando nas mesmas pedras. Não é demônio, irmão. É só uma mentalidade que não foi renovada. Eu não consigo buscar a Deus. Eu não consigo buscar a Deus. Pastor, sabe que eu não consigo buscar a Deus? Eu leio a Bíblia e eu não entendo nada. Pastor, sabe que eu não entendo, nunca consegui entender nada. Por quê? Porque não busca de verdade. Porque o dia que buscar de verdade, irmãos, vai entender. Vai se tornar um hábito, vai se tornar uma rotina. Foi isso que nós vimos agora. Essa plasticidade, essa capacidade que o nosso cérebro tem de se renovar, de se refazer, dos nossos neurônios. Isso é maravilhoso, irmãos. E ali a ciência comprova que há como nós vivemos novidade de vida, sim. Porque Deus, não está tudo pronto, nós estamos ainda sendo transformados, há uma possibilidade. Então a vida inteira eu fui assim, sabe por quê? Porque o meu pai foi assim a vida inteira, e eu aprendi com ele que é assim que se faz. Mas por causa disso eu destruí o meu casamento, destruí a vida dos meus filhos. Eu fui um péssimo marido, um péssimo pai, ou sei lá, como eu nunca consegui ter me conduzir bem numa profissão. Eu pulei de emprego a vida inteira. Eu quebrei 1, 2, 3, 4 vezes
Por quê? Porque, cara, eu fui formado dessa maneira. A Carla também falou, nós somos seres biopsicossociais. O que quer dizer? Bio é o meu corpo, a minha estrutura biológica, psico sim, a mente, e social, ou seja, o meio também me forma. Por isso que é importante eu estar no culto. Porque o social também fortalece a minha vida, quem eu sou. Me faz acreditar na mesma coisa, me faz andar para o mesmo lugar. Estamos juntos? Então, eu posso ser adoecido em todos esses lugares, irmãos. Eu posso ser adoecido pelo ambiente, eu posso ser adoecido, o ambiente pode adoecer as minhas emoções, o ambiente pode gerar dentro de mim patologias biológicas, físicas, mas o ambiente onde eu estou também pode gerar em mim cura das minhas emoções, pode gerar em mim cura física também. Porque assim como o ambiente adoece, ele também sara, ele também cura. E assim Deus faz conosco, irmãos. Por isso que a igreja ela é maravilhosa, porque é o corpo de Cristo. Às vezes na igreja um abraço resolve meu problema. Resolve meu problema. Mas quando eu sou doente, se a pessoa olhar para mim e não me der oi, já desperta a dor de novo. Mas é a pessoa que não me ama? Não, é eu que estou dodói. Então a minha dor, ela fala muito mais de mim do que do outro. Por isso tem pessoas na igreja que vêm muitas vezes e não conseguem mudança também. Por quê? Porque elas estão sempre querendo dos outros aquilo que está lá, querendo que os outros dê aquilo que lá dentro está fragilizado ainda. E a gente precisa ter muito amor e misericórdia, irmãos, porque tudo isso é razoável que aconteça. É razoável. Mas nós precisamos aprender a falar a verdade uns com os outros. Eu não quis falar isso. Me perdoa. Mas foi isso que eu entendi. Me perdoa, eu não quis falar isso. Eu te perdoo. Nós continuamos andando juntos. Porque nós somos irmãos. Às vezes há feridas dentro de nós. E a gente precisa ser curado delas. Deus quer nos curar. Tá bom, irmãos? Aleluia. Estamos juntos até aqui? Estão entendendo? Tá bom, então. Quem vai decidir fazer as coisas diferentes dentro da sua casa? É você. É você que vai decidir dizer assim, bom, a cultura do nosso lar é uma cultura de pessoas que não dão tempo a Deus, ou a cultura do nosso lar é uma cultura de pessoas que dizem Deus é a prioridade. É eu que decido. Amém? Se o seu filho entrar um dia no quarto e você estiver ajoelhado orando, ele nunca mais vai esquecer disso. Ambientes, irmãos. Tá bom? Vamos lá então. João 3:3 aí. 3. Havia entre os fariseus... Pode deixar no 3:1 para a gente entender. Meu Deus, o tempo passa voando. Havia entre os fariseus, falando sobre espiritual, irmãos. Amanhã a pastora Marlene vai estar falando sobre maldição hereditária, maldições espirituais, demônios familiares. Vai ser muito legal. Tudo é emocional? Também não, né, irmão? Às vezes é demônio, né? Nem tudo é espiritual, mas nem tudo é emocional. Ainda que muitas coisas partem de um campo espiritual, muitas vezes, mas isso é complexo demais. A pastora Marlene, ela sabe um pouco mais sobre isso do que eu. Tá bom? Então amanhã venha. Porque Jesus disse assim, olha, quando se espelha o demônio de um homem, ele anda por lugares áridos, e não achando repouso, ou nenhuma casa onde morar, ele volta para a sua antiga casa, porque o demônio acha que aquela pessoa é a casa dele. E achando-a varrida e ornamentada, ou seja, achando ela não estando habitada pelo Espírito Santo, não sendo usada pelo Espírito Santo, não sendo ocupada por Deus, o que ele faz? Ele volta para aquele lugar? Sim, só que ele traz com ele 7 espíritos piores. E o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Vocês entendem? Mas esse é tema para a pastora Marlene, não é para mim. Amanhã ela vai falar sobre isso. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Um fariseu, um mestre, um estudioso.
da lei. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, que quer dizer mestre. Por que ele foi de noite, irmãos? Para ninguém ver que ele estava fazendo isso, porque ele era alguém muito cotado, ele era um líder, ele era um fariseu, um religioso, ele não podia estar com Jesus, ou ser visto com Jesus. Sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E a isto respondeu Jesus, em verdade te digo, é muito legal porque ele dá uma ensabonetada em Jesus, e Jesus já dá no meio dele assim, né? Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele vem elogiando, né, adulando, Jesus, tu és o mestre, ninguém pode fazer isso daqui. Olha cara, se tu não nascer de novo, Nicodemos, tu não pode ver o reino. Aí o Nicodemos já não sabe mais o que faz, toda a sua teologia cai por água abaixo. Todo o seu ensino cai por água abaixo. Pode passar. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, há um novo nascimento da água e do Espírito. E só consegue entender o reino, entrar no reino, quem nasce desse lugar, da água e do Espírito. A água fala de purificação, de limpeza, ou seja, a velha estrutura de pecado já não serve mais, a velha estrutura de sujeira já não serve mais, a velha estrutura de maldições já não serve mais, porque tudo agora tem que ser feito novo. Por quê? Porque eu nasci de novo, irmãos. Deus faz tudo completo. O problema é que a gente não entende isso muitas vezes. E a gente passa a vida inteira às vezes se arrastando, repetindo coisas que nós já estamos livres, mas nós não entendemos que estamos livres. E nós vamos ver isso agora. Irmãos, eu corro o risco de viver uma vida inteira sucumbindo ao mesmo pecado, sendo que eu já estou livre de todo pecado. Porque Jesus me fez livre, Ele fez um novo homem, consegue entender isso? Um novo homem. Mas e a carne? A carne sempre vai querer fazer, mas há uma nova estrutura, uma nova natureza, e eu preciso deixar essa nova natureza. Do Espírito, irmãos, é o Espírito Santo de Deus, vindo com o seu reino. Olha que interessante, da água e a água limpa, e o Espírito transforma de dentro para fora. O Espírito com E maiúsculo, ele entra dentro de mim e de você, ele foi dado para mim e para você, para que de dentro para fora ele comece a reconstruir, melhor, a construir um novo ser. Não se trata de mudanças paliativas, não se trata de alguns valores que agora eu creio diferente, de alguns dogmas, não se trata de ser uma pessoa um pouco melhor, se trata de fazer tudo novo. Tudo novo, irmãos. Não são algumas coisas que são transformadas, mas todas as coisas são transformadas. Aleluia. Amém? Então Deus ele não reforma, Ele transforma. Certo? Ele transforma. E sabe o que é bom, Tatinha? Que Deus ele transforma lá da origem. Porque na origem Ele sabe assim, cara, o Josiel, ele foi feito para ser isso daqui. Só que por causa dos atravessamentos, é uma palavra que a Carla gosta de usar, da vida, o Josiel se transformou nessa criatura. Só que essa criatura que ele se transformou nunca foi o que eu desenhei, o que eu estabeleci, o que eu quis que ele fosse. Texto recém-lido. Salmo 139, graças te dou a Deus, porque de modo assombrosamente me teceste no seio da minha mãe. E aí ele vai falando, e no teu livro todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Meu Deus, todos os nossos dias foram escritos e determinados, irmãos, está na Bíblia, quando nenhum deles havia ainda. Então por que eu estou vivendo dias terríveis? Será que Deus desenhou isso para mim? Ou será que foi por causa da condução, da estrutura da minha vida, daquilo que eu recebi da minha família, da minha casa, das dores, dos lugares onde eu apanhei, das feridas que ainda estão abertas? Será que é por causa disso que eu estou vivendo uma vida medíocre, desgraçada? Que eu não sei o que é plenitude? Vocês entendem? Então quando eu volto lá na origem, então eu reconheço, o próprio Espírito Santo, ele vem dentro de mim, e aí precisa de intimidade.
de busca. E aí o Espírito Santo vai dizer: não é assim, tu não é assim, não foi para isso que eu te criei, vai por esse caminho. E Ele vai me transformando de dentro para fora. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, conectado ao meu espírito, faz tudo novo dentro de mim. Não me torna uma pessoa melhor, Ele faz tudo novo, irmãos. É assim que eu creio. E vou morrer pregando nisso, crendo nisso. Faz tudo novo. Aí por isso que muitas vezes as pessoas... Não é parar de beber, irmãos. Não tem a ver com parar de beber. Não se trata disso. É uma compreensão muito mais profunda do que isso. Porque até inclusive sobre isso, Jesus disse: veio João Batista que não comia e não bebia. Vocês diziam que ele tinha demônio. Agora vem o Filho do Homem que come e bebe. Vocês dizem que o Filho do Homem chamam de glutão e beberrão. É uma compreensão, irmãos, acerca de todas as coisas. Daquilo que até nem pecado é. Mas eu sei que eu não devo fazer. Porque o Espírito Santo me disse para não fazer. Vocês entendem? Daquilo que até me é lícito fazer, mas eu sei que eu não vou fazer. Porque Deus me pediu. Estamos juntos, irmãos? Vocês estão entendendo? Amém? Glória a Deus. Eu ia falar um exemplo sobre dinheiro, mas eu não gosto de falar sobre dinheiro, irmãos. Mas eu queria dar um exemplo sobre questão financeira. Tem pessoas, irmãos, que ofertam, tem pessoas que dizimam. É diferente, não é a mesma coisa. Tem pessoas que ofertam, dizimam e ainda dão as suas primícias. Sem que a gente peça isso para ninguém. Mas porque Deus falou para fazer. Então é isso que a gente está falando aqui. De uma mudança de dentro para fora. Tá bom? Vamos lá. Não pode entrar no reino de Deus. 6. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Então, ou eu sustento a minha carne, fazendo a minha vontade, continuando amando as minhas dores, culpando as pessoas por aquilo que me aconteceu, porque tudo isso faz parte da carne, alimentando as minhas emoções adoecidas, ou eu deixo que o Espírito Santo venha e transforme a minha vida de uma outra maneira. E aí esse é um conselho que eu dou para você: pare de achar culpados. Assuma você a responsabilidade de ter uma vida com Deus. Ah, mas eu fui injustiçado. Irmãos, não teve ninguém mais injustiçado que Jesus, que morreu por pessoas que não mereciam, sem nunca ter pecado um dia. Certo? Amém? Vamos adiante então, Romanos 6. Agora, Romanos 6 é maravilhoso, irmãos. Romanos 6, 1. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos no pecado, nós que para ele morremos? Olha que legal a pergunta de Paulo. Como que a gente vai viver nisso, se a gente já morreu para isso? Como que a gente vai viver para essa vida desgraçada, se a gente já morreu para essa vida desgraçada? Como que a gente vai viver para esses hábitos que nos matam, se a gente já morreu para isso? Só que eu não entendi que eu já morri ainda. Por isso que eu continuo fazendo. Por isso que eu continuo vivendo. Porque eu não entendi que eu já morri. Porque na hora que eu entender, irmãos, eu já não faço mais. E já não me chama mais a atenção. Pode passar. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, o que Jesus disse? Quem não nascer da água e do Espírito. Está aqui. Todos que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados à sua morte.
Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, para a glória de Deus Pai, assim também andemos nós como irmãos, vivendo uma velha vida, de qualquer jeito, uma vida miserável sob o ponto de vista emocional, físico, espiritual, porque eu não estou falando aqui de dinheiro, eu estou falando de vida, irmãos, de comer, de tomar um café preto e comer um pão com margarina feliz, ainda que não seja a coisa mais saudável do mundo, mas é bom, né, irmão? Quali, Doriana, cafezinho com pão, com cacetinho, irmão, coisa boa, mas feliz com aquilo, do que um banquete, mas ali é um banquete com sofrimento, com dor, com reprovação, com angústia, com ansiedade, com mágoa, com briga dentro de casa. Irmãos, o diabo ele vem para destruir tudo aquilo que Deus construiu. E Deus construiu você, então o que o diabo quer fazer? Desconstruir. Desconstruir. Falar sobre construir, desconstruir, sexta-feira que vem tem culto de homens. Venham, homens, porque nós precisamos ser construídos em homens de Deus, porque esse século ele quer desconstruir o quê? A figura do homem. Os homens sensíveis. Ah, mas o homem não pode ser sensível? Pode, irmão, até ali. Isso é ser machista? Não, irmão. O homem tem que segurar o rojão, cara. Mas hoje o que nós fazemos? Nós fragilizamos o homem, coitadinho, né? Homem chora, chora também, irmão. Chora também. Mas nós temos uma responsabilidade. Então, se você quer crescer como homem, e eu quero, e eu preciso, irmãos, vem no culto de sexta-feira, culto de homens, fronte. Amém? Eu estava orando aqui quando Jesus me disse que se eu reconhecer quem Ele é, eu posso tocar naquilo que Ele é. Eu estava adorando, quando a gente estava adorando, porque quando eu adoro, eu me transformo segundo aquilo que eu adoro. Eu estava adorando, eu disse: Jesus, eu quero ser um homem que nem tu era. Eu quero ser um homem que nem tu era. Porque Jesus foi homem, então se Ele foi homem, eu posso querer ser que nem Ele. Porque ser homem não quer dizer ser macho, irmão. Ser macho não é a mesma coisa que ser homem. É isso, né? Pode nascer macho. Ah, é macho. Entendeu? Biologicamente é macho. Mas emocionalmente, quando a coisa aperta, quem tem que assumir a responsabilidade é a mulher. Ah, porque lá em casa era assim, quem resolvia tudo era a mãe. Modelo errado. Mas a mulher não pode resolver, os dois resolvem, irmãos, juntos. Juntos. Vamos para a palavra, irmão. Aí, falta 8 minutos, vai acabar o culto. 8 minutos. Já fomos do 7? Vamos correr aqui, irmão. 5. Novidade de vida. Volta para o 4. 5. 4. Isso. Assim também andemos nós em novidade de vida, roupas novas. Não bota pano novo em tecido, em veste velha. Não bota vinho novo em odre velho. Por quê? Porque o que Jesus quer nos dar é novidade de vida. Cara, as coisas velhas não servem mais. Não servem mais. Vamos lá. 5. Porque se fomos unidos com Ele, semelhante na sua morte, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja o quê? Destruído. Porque a gente quer ressuscitar às vezes, pastor Richard. Se eu já morri, cara, já foi destruído.
eu tenho que querer ficar morto, e que Cristo viva em mim. Era isso que o Paulo dizia. Já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Isso é nova mentalidade, irmãos. Ou eu vivo a mesma estrutura mental, reprovada, doente de antes, ou eu trago coisas novas para a minha cabeça, até que isso se torne uma rotina. Porque o pensamento, a capacidade de pensar e pensar e pensar, e agir, pensar e agir, vai virando em hábitos, novos comportamentos. Mas tudo tem um começo. Eu começo a ler a Bíblia na segunda, mas na terça eu leio de novo, na quarta eu leio de novo, na quinta eu leio de novo, na sexta eu leio de novo, no sábado, no domingo. E daqui a pouco, irmãos, para mim se tornou uma cultura, é uma rotina, faz parte de mim, do meu comportamento, da minha vida. Sabendo já foi? E não sirvamos mais o pecado como escravos. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Agora 2 Coríntios 5,17, e nós estamos encerrando, glória a Deus. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é o que, irmãos? Uma velha criatura. Não mudou nada. Se alguém está em Cristo, é o que? Uma nova criatura. Nós estamos falando sobre base bíblica para a transformação da mente. Para mim ser uma nova criatura. Se eu estou em Cristo, não cabe que eu viva as mesmas coisas. Que a minha mente não mude. E se eu não conseguir mudar, irmãos, é porque talvez ainda não estou em Cristo. Até fui batizado, até vou na igreja, até carrego um nome de evangélico ou de crente, mas não estou ainda em Cristo. Porque se eu estou em Cristo, irmãos, não tem como ser diferente disso, uma nova criatura. As coisas antigas, elas passaram, e agora tudo se fez novo. E deixa eu dizer uma coisa, quando tudo começar a se fazer novo na sua vida, você vai criar alguns problemas. Talvez com a esposa, talvez com o marido, talvez com os pais. Porque tem coisas que você não vai querer mais fazer. Tem coisas que você não vai querer mais tocar. Tem lugares que você não vai querer ir, e outros que você vai querer estar. Porque as coisas começaram a mudar dentro da sua mente. Você já não pensa mais como antes. Vocês entendem, né? Então, se eu estou em Cristo, uma nova criatura, as coisas antigas elas já passaram, e eis que algumas se fizeram novas. Alguma versão diz, eis que todas se fizeram novas. Todas. As coisas antigas passaram. Então, quando eu estiver querendo fazer alguma coisa que é da minha velha vida, eu tenho que dizer assim, não, cara, para aí. Tu é para ser um defunto, cara. O que está querendo falar? Porque morto não fala. E se morto falar, está errado, é assombração, né? É assombração. Aí diz assim, assombração, volta para o lugar onde tu tem que estar. Tá? Morto, crucificado com Cristo. Porque eu quero viver uma novidade de vida. Nova vida é o que Deus tem para mim. Amém, irmãos? E o último, Efésios 4:22, não menos importante. E aí nós temos uma boa base para a transformação, para você ler em casa, para amanhã. No sentido que, quanto ao trato passado, ou seja, quanto às coisas antigas, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento. Então, a primeira coisa, eu vou me despir do velho homem. Essa é a primeira coisa. São 3 coisas que se faz nesse contexto aqui, que Paulo está ensinando aos Efésios. Primeiro, você precisa se despir do velho homem, das coisas velhas. Você precisa tirar elas. Como quem tira algo que não presta, que não serve mais. Eu vou conflitar agora. Sabe conflito?
Só que esse conflito, ele pode ser evitado. Porque quando eu era um velho homem, nesse momento eu iria conflitar. Eu ia brigar, cara. Eu ia brigar, eu ia gritar, eu ia fazer um dendel. Mas agora, eu me despi desse velho homem. E eu renovei, agora olha o 23. Primeiro eu tiro essa roupagem velha, agora 24. Não, 23, isso. E eu renovo o meu entendimento, por isso que é no campo da mente. Através de práticas, de repetição, daquilo que eu escuto, daquilo que eu ouço. Por isso, irmãos, cuidem com aquilo que vocês estão ouvindo. Cuidem com o que vocês estão ouvindo, porque isso está conectando vocês, está estruturando o cérebro de vocês, está criando conexões dentro do cérebro de vocês. Eu uso sempre a mesma música. Um copo de cerveja, debruçado sobre a mesa. O copo é minha companhia. Garçom, desce mais uma. Porre de espuma. Eu vou beber até acabar o dia. Fora as outras músicas, aquelas, irmãos, que falam de trair, de safadeza. Tudo isso está gerando conexões no meu cérebro. Mas a batida é legal. Irmão, não posso falar, irmão, agora está sendo transmitido. No inferno também tem música, irmãos. Choro e ranger de dentes. Então cuide que vocês ouvem. Se você quiser se tornar uma nova pessoa, você tem que cuidar do que você está ouvindo. Porque isso está formando quem você é. Não, talvez não haja nada mais espiritual do que a música. Ou talvez uma das coisas mais espirituais seja a música. Elas são usadas em centros, elas fazem conexão com o mundo espiritual. Há alguns ambientes que espíritos eles só conseguem acessar quando a música ela chega naquele ritmo, naquela batida, naquela frequência específica. Então a gente deveria cuidar mais do que a gente está ouvindo, se a gente quiser mudar a nossa mente. E o 24. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão precedentes da verdade. Então eu tiro as vestes do velho homem, da velha cultura, das coisas antigas. Eu mudo a minha mente, cara, eu quero ser diferente. Eu quero coisas novas, eu quero novos valores, eu quero nova cultura, eu quero uma nova estrutura familiar, eu quero tudo aquilo que Deus agora estabeleceu no céu para mim. Eu quero santidade, eu quero pureza, eu quero ter bons olhos, eu quero ter bons ouvidos, eu quero ser uma pessoa que abençoa, não que amaldiçoa. Eu quero toda a estrutura do reino, do céu para mim. Então agora eu pego esse novo homem e coloco essa roupa. Só que você tira e coloca a roupa quantas vezes no dia? E na semana quantas vezes? E no mês quantas vezes? Sabe o que está dizendo, irmãos? Que todos os dias você vai ter que decidir trocar as roupas velhas, sujas, suadas, por roupas novas. Porque a nossa natureza, ela é caída. Mas dia após dia eu preciso decidir fazer tudo novo.